Pude pegar um copinho de água? Boa Só uma garrafinha noite de para água. todo mundo. A gente pode colocar no mute, né, o microfone só no comecinho aqui. Então, bem-vindos a mais um bate-papo, já o nosso 12º bate-papo sobre comunicação não violenta na prática, linguagens colaborativas, e como o Faz estava falando agora, é um momento também da gente poder formar novos projetos, novos relacionamentos. Tem pessoas de toda a região aqui do interior de São Paulo, né? Então, eu passo a palavra para você, Faz, para dar esse comecinho para nós. Bom, bem-vindo todo mundo. Eu não lembro agora qual encontro que nós estamos, mas deve ser lá pelo 10º encontro já, Priscila? 12º. 12º encontro. E o objetivo é a gente trabalhar um melhor relacionamento, linguagens colaborativas, e isso saiu a partir de um trabalho que eu comecei em Ribeirão, com comunicação não violenta, com o SESC, através de A ideia é de um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Ele criou um método chamado comunicação não violenta. E esse método dele deu tão certo que ele começou a ser usado em vários lugares. Ele começou em escola por causa de racismo e o método dele é um método bem simples, bem prático. Ele consiste só de 4 passos. Você observar por que há um conflito, você entender quais são os sentimentos, entender quais são as necessidades e não os desejos, e aprender a fazer um pedido claro para diminuir os conflitos. E o método dele é muito bom para mediar conflito. A nossa proposta divergiu muito da proposta original do Rosenberg. Nós fizemos uma proposta, eu e a Priscila, para que não se chegue ao conflito. É claro, separando que existem conflitos necessários e conflitos desnecessários. E a maior parte dos conflitos, a esmagadora maioria dos conflitos, é desnecessária. Nós não precisávamos ter. E qual que é a origem dos conflitos? A origem dos conflitos, ela se dá por opinião, pelo que eu acho, pela minha opinião. Quando a minha opinião é diferente da sua, a gente tem conflitos. No método do Rosenberg, uma vez criado o conflito, ele queria fazer que as partes se entendessem, então, olhassem para a situação sem julgamento. Olhasse para a situação vendo os sentimentos meus e da outra parte. Olhasse para a situação vendo quais são as necessidades de cada parte. E, finalmente, cada parte fazer um pedido. E nós percebemos que essa ideia dele, muito bacana, ela esbarra na primeira coisa: observar sem julgar. E esse problema, para mim, ele está na linguagem. Nós temos uma linguagem binária, que só vê polos. Para tudo que eu falar, se eu falar de bonito, eu tenho que me referenciar ao feio. Se eu falar de bem, eu tenho que me referenciar ao mal. Eu não consigo pensar só numa coisa. Isso é próprio da nossa linguagem. A nossa linguagem é excludente. Eu olho para o outro e a ideia do outro não serve. O outro não pensa que nem eu. Tem uma explicação mais longa para isso, que daria, a partir dessa explicação, ver o mundo. Agora, principalmente, e para quem já está aqui há algum tempo, tem se encontrado, vai ver que eu vou falar insistentemente nisso. Para quem está há pouco tempo ou está chegando hoje, por que eu não consigo observar sem julgar? Eu não consigo observar sem julgar
porque eu já tenho minha opinião formada sobre um monte de coisas. Isso se chama preconceito. Eu tenho um pré-julgamento. Isso é natural da gente, tá? Para boa parte das situações, eu tenho que ter um pré-julgamento, porque eu não vou poder reavaliar o mundo todo a cada situação nova. Mas eu já tenho um olhar pré-julgador, e se vocês prestarem atenção na linguagem, a minha opinião se dá por conta de adjetivos. Os adjetivos que eu ponho na minha fala, eles retratam a minha opinião. Se eu conseguisse falar sem adjetivo nenhum, por exemplo, um jornalista, quando ele vai narrar o fato, o ideal é que ele use o mínimo possível de adjetivos para ele relatar um fato. O adjetivo é a opinião dele, é como ele vê. Quanto mais adjetivo, mais tem a minha opinião. E a outra parte também tem os adjetivos dela. Então, de repente, nós não estamos olhando para fatos. Nós estamos olhando para quê? Para a opinião de cada um. Se eu aprender a desenvolver uma linguagem com menos adjetivos, eu sou menos julgador, eu sou menos preconceituoso e eu vou ter muito menos conflitos. De novo, para quem já está aqui se encontrando há algum tempo, para quem já fez o nosso curso que está na Sapiens, falando disso, ou para quem lê o livro nosso de comunicação não violenta, já deve estar até enjoado de ouvir isso daí. Mas eu vou frisar sempre, não custa lembrar. E a gente tem que ter um exercício contínuo de diminuir os adjetivos. O principal exercício nos dias de hoje é na rede social e na TV. O ideal, eu sugiro que você olhe para os adjetivos também na arte. Como que as pessoas, os personagens de livros, como que eles arrumam as encrencas? Se você olhar, por exemplo, para o jornal, boa parte dos jornalistas é julgador, quer dar a opinião dele. Então, tem algumas chaves na linguagem que, se você conseguir prestar atenção, você vai detectar a comunicação não violenta, a comunicação agressiva, uma comunicação que não busca colaboração. Você vai detectar isso muito antes de dar o conflito, de ter o problema. Então, guarda isso, ó, adjetivos. Passa, para quem já fez esse exercício, vou repetir, passa uma semana olhando os adjetivos dos outros, para perceber quanto as pessoas começam encrencas, problemas, tretas, conflitos, por conta da opinião dela, e não necessariamente dos fatos. E, para concluir isso daí, chamar para o nosso tema, eu tenho 3 regrinhas, na verdade é uma regra só, que vale a pena você olhar tudo a partir disso. Tudo é tudo. É olhar quando um texto, uma fala, um filme infantiliza. Quando o discurso do outro infantiliza você. Ou o seu discurso infantiliza os outros. Quando a fala é moralizadora, quando a fala traz uma lição de moral e traz um julgamento. E quando a fala é idealizadora, quando as pessoas idealizam situações perfeitas. Meu dia perfeito é o seguinte: chove à noite, a hora que eu vou sair de casa tem sol, todos os semáforos estão verdes para mim, tá? Não tem nenhum lerdo na minha frente, não tem nenhum afobado atrás de mim buzinando. Esse é o dia ideal. Existe? Não. Essa é a idealização. Então, o exercício que eu vou deixar para vocês são 2 para entender o que é idealização, moralização e infantilização.
Uma, quem tem Bíblia em casa aí? Lucas 15. Alguém sabe o que tem em Lucas 15 ou não? Olha, a Gisele já foi até pegar a Bíblia, está na mão. E veja que é um texto que ele não é infantilizador, não é moralizador e não é idealizador. Tá? E um exercício divertidíssimo, mesmo para quem não tem filho pequeno, assistir Shrek. Shrek 1. Shrek 1 é um filme que trata da intolerância. Todos os personagens são altamente intolerantes. E tem um monte de conflitos no filme. Mas ele mostra isso, mesmo sendo um filme para criança, ele não trata isso de modo infantil. Ele não trata isso como tivesse um certo ou errado, moralizador. E, finalmente, ele não é idealizador. No mundo ideal, os príncipes querem que todo mundo vire príncipe, né? A princesa beija o sapo e o sapo vira príncipe. O que acontece no final do Shrek? Em vez da moça do Shrek virar um príncipe, a moça vira um ogro. Óbvio que é toda... Mas isso é pensado. E eu queria que vocês comparassem o texto do filho pródigo, que está em Lucas 15, o Shrek com a vida. E, a partir daí, eu queria puxar o tema de hoje, que são os conflitos, às vezes necessários, esse monte de protestos que está ganhando as ruas. Para mim, que eu acho que eu sou... Nossa, que coisa ruim, eu sou mais velho aqui, né? Eu peguei protesto há muito tempo, né? Eu era moleque, tinha 9 anos, quando estourou aqueles protestos no mundo. Em casa já tinha TV. Então, aqui e ali, você até via. Era regime militar, então não chegava muitos protestos. Mas no rádio, aqui e ali, falava, né? Eu peguei a década de... final de 60, década de 70, que foi um período muito tumultuado. Eu já não era... Eu já trabalhava quando teve Diretas Já. Quando teve o Cara Pintadas, eu já estava cansado de ver protesto. Então, eu queria abrir esse tema aí para vocês, dos protestos que estão tendo, se são necessários ou não. O Marcial, um tempo atrás, falou, não, tem uma hora que não dá mais para calar, que a gente precisa falar. Então, tem conflitos necessários. Então, a gente dá palavra para todo mundo aqui. Então, quem está chegando agora, Gisele e Eliette, que é a primeira vez, todo mundo fala, todo mundo não tem opinião certa, todo mundo pode pôr seu ponto de vista. Isso aqui é uma aprendizagem coletiva. Normalmente eu abro com uma fala, ou a Priscila, e a gente meio tenta arredondar isso. Infelizmente, nós não estamos contando hoje com a Gisele de Araraquara, que ela anota e faz um resuminho bacana. Então, eu acho que eu vou pedir para o Marcial começar falando dos protestos aí. Boa noite a todos e todas. É legal ver tanta gente nova. E, bom, eu sou particularmente um defensor dos protestos. Ano passado estive nas ruas lá na Universidade Estadual com os alunos para a gente se posicionar a respeito dos cortes que a universidade pública vem sofrendo. Mas eu acredito que esse ciclo de violência que a gente encontra hoje alimentado pelo Estado brasileiro, ele é muito inflamável. Então, a minha preocupação com os protestos, para além da justificativa, é a gente criar
uma onda de violência que vai se retroalimentar e vai gerar mais violência como forma de repressão. Eu fico muito preocupado com o posicionamento, às vezes, do movimento antifascista, quebrar lojas, incendiar prédios e coisas assim, porque eu acredito que isso vai, de repente, gerar uma margem aí para uma violência policial que já é intencionada, né? Está só esperando uma justificativa para poder ser posta. Uma outra preocupação que eu tenho também é uma tática, o Faz estava falando da época da ditadura militar, e a gente, vendo a história, a gente observa que por vários momentos a ditadura usou como subterfúgio infiltrar pessoas em manifestações para quebrar coisas, para poder implicar os movimentos sociais com culpa, né, desse tipo de violência. Então, acredito que os protestos eles são muito bem-vindos no espaço democrático, desde que eles sejam respeitosos com o patrimônio e a vida das pessoas, né? Então, uma cena muito bonita, não sei se vocês viram, de um homem negro carregando um sujeito que a princípio parece ter vínculo com o movimento supremacista branco, mas que no confronto entre as partes nos Estados Unidos acabou ferido. E esse homem negro carregou esse cara no colo para poder socorrê-lo. Foi uma foto que a internet tem compartilhado que marca um pouco daquilo que eu acho que deve ser o espírito do movimento, né? Com reivindicações, com uma postura firme, com um discurso assertivo, mas respeitando o patrimônio e a vida humana, sobretudo. Teve uma outra cena muito bacana também nos Estados Unidos, que os negros estavam, não era só negro, né? O pessoal que estavam protestando contra a morte do Floyd, e um gesto simbólico é ajoelhar com um joelho só. E a polícia veio, e o comandante da polícia, para conversar com eles, também se ajoelhou e pediu para o resto do batalhão se ajoelhar. E não teve conflito. O que pareceu ali a demonstração estamos todos do mesmo lado, nós queremos paz. Então, foi um gesto marcante também. Eu ouço, quando eu vou caminhar de manhã, eu ouço a CNN, né? CNN não, desculpa. Já fugiu o nome da rádio agora. CBN. CBN. E eles estavam elegendo a imagem da semana, também a imagem da semana dos protestos. Foi um protesto particularmente que eu achei bonito, que era aquelas cruzes em Copacabana, e um senhor foi lá e começou a derrubar as cruzes, né? Que eu achei absurdo, né? O protesto, você pode até não concordar. Então, quem mais quiser falar, está aberto aqui, tá? Oi, Se ninguém falar, eu escolho, hein? Realmente a gente está vivendo um momento ímpar, né? Porque as manifestações estão aí brotando, né? As reações humanas se explodindo, e é difícil você controlar. É que nem o Marcial falou, que se infiltram, né? Pessoas mal intencionadas se infiltram nos movimentos. E quando o movimento é grande, como esse antifascista, isso é muito fácil de acontecer, né? E é muito perigoso isso, né? E aí a violência vai gerando violência, aí a coisa vai crescendo, e isso dá muito medo na gente, porque é uma coisa muito grave, né? E está no mundo todo esse movimento, né? O do racismo está no mundo todo, né? E é preocupante, eu acho. E no Brasil tem um problema que eu acho que é maior que nos Estados Unidos, né? O racismo no Brasil não é reconhecido, né? A
gente fala que aqui não tem racismo. Talvez tenha até a ver como foi feita a libertação dos escravos, né? Que é bem diferente acho que do resto do mundo. É grave, eu acho, muito grave. É muito E, oportuno esse diálogo nosso. e dos protestos, a gente está protestando pouco, está protestando muito, não está protestando, deveria protestar. Por exemplo, algumas pessoas aqui, o Maciel, a Eliane, eu sei que são professores, né? E professores normalmente têm muito para protestar, né? Bom, eu sou a favor do protesto. Eu acho que, desculpa, Ana, eu acho que a gente tem que se manifestar quando não há outra alternativa, né? E eu participei do movimento Diretas Já. E eu achei ele muito importante. Eu acho que a manifestação é muito importante. A gente só tem que tomar cuidado, né? Com a agressividade, com o caminho que ele vai tomando, né? Então, com base no que o Marcial falou e na Eliette falou agora, o protesto pode ser uma ferramenta de linguagem colaborativa? Eu acho que sim. É uma forma de você se manifestar, né? Se colocar, né? Dar a sua opinião, né? Democraticamente, eu acho que é importante. Minha opinião. Ana, você que tem um instrumento de comunicação nas mãos, a Ana é editora do jornal Cidade Azul, né? De Rio Claro, e pode ser um instrumento de modificação, de tratar a opinião, né? Como que você vê isso? Na verdade, hoje eu vejo que a gente é amarrado. Quando eu falava do AI-5, quando eu estudei o AI-5, a gente falava assim, nossa, o jornalista foi preso, foi engessado numa época. Mas eu vejo que hoje ele é mais engessado do que antes. Porque, assim, exceto a Globo, que está aí agora se evidenciando, que tomou partido, se a gente toma um partido, o que vem de crítica é absurdo. E é assim, ó, você não pode dar a tua opinião, em hipótese alguma, aquilo que você falou dos adjetivos. Tem dia que eu tenho vontade de protestar, sim. Assim. Claro, quando começou essa pandemia, em fevereiro, antes de começar a pandemia, em fevereiro, tive um problema com a minha ex-sogra que estava hospitalizada, e no hospital não tinha vaga de UTI que ela precisava. Foi transferida para Piracicaba. Aí eu falei, tá, nós estamos prestes a chegar numa coisa, e o Rio Claro tinha 8 respiradores. E aí você vai brigar por isso com o município, você se esbarra numa... Eu, por mim, queria pegar, colocar no site uma bela de uma matéria e dane-se, né? Não é por aí. E você acaba mexendo com outras situações, você fica vulnerável a protesto. Assim, ó, outro dia teve um problema aqui em Rio Claro da licitação do lixo. Simplesmente eles fizeram uma licitação de emergência para contratar quem iria cuidar do aterro sanitário. Só que foi feito com uma empresa totalmente que não tinha qualificação. E aí você vai fazer uma matéria, você tem que ouvir a prefeitura, que já vem dando uma desculpa esfarrapada, você tem que ouvir a empresa que ganhou, você acaba ficando engessado. Deu muita saudade aí, a Eliette que falou, né, que não participou do movimento das Diretas Já. Falo para você que acho que foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. O doutor Ulisses Guimarães, ele não era de Rio Claro, né? Ele era de Itaquiri da Serra, que muitos sabem. Aqui da Serra. Tem Mas duas ruas, né? uma referência aqui em Rio Claro. Em 1984, ele fez um movimento aqui pelas ruas, em todas as faculdades, colégios, e levou alunos. Ele levou um trem de Rio Claro, que na época saiu o trem de Rio Claro para São Paulo, e 8 ônibus
para protestar no Vale do Anhangabaú pelas diretas. E eu fui uma das felizardas que estava no meio. Eu falei assim, aquilo não era protesto, não era, porque era um show. Foi o maior espetáculo que eu vi. Até hoje, de lembrar, aquilo me arrepia. Porque tinha todo mundo, o Vale do Anhangabaú lotado de gente e todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo caminho. O que acontece hoje é que as pessoas nem sabem protestar. Você olhar o que aconteceu em São Paulo com aquele bando de corintiano lá em frente aos MASP, eu lhe garanto que nenhum deles sabia o que estava protestando. Aqui em Rio Claro teve uns protestos uma época, o ano atrasado, né? Por causa do tirar Dilma lá. Eu olhava, metade das pessoas que estavam lá, elas não sabiam o que estavam fazendo. E eu sei porque às vezes eu ia entrevistar. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Porque foi influenciada por outro. Então hoje eu vejo que a gente está engessado. Ou as pessoas se tamparam, não é possível. Agora, me admira muito ver um país como a Argentina, que quando protesta, protesta. Eu estava em Buenos Aires, acho que foi 2009, não me lembro direito. Os agricultores foram protestar pelo preço que eles eram obrigados a vender os produtos dele. Então, assim, eles fizeram uma conta lá, tipo, um litro de leite custa 50 centavos de dólares, que eles pagam para o produtor, e uma garrafa de cerveja custava 2 dólares. A conta era mais ou menos assim. Fizeram um protesto que eles pararam o centro de Buenos Aires no dia 30 de abril. Até o Papa Francisco estava apoiando eles no protesto, que na época o Papa era o arcebispo de Buenos Aires. Você olha e fala, era um movimento. Porque eu não sei o que está acontecendo no Brasil, esses protestos. Eu acho que perdeu um pouco o foco. As pessoas que vão protestar, infelizmente, não sabem nem o que estão protestando. Essa é a minha opinião, que eu sinto hoje. Passo a palavra para alguém, o que vocês pensam sobre isso. E eu colocar mais uma pimentinha aqui. Como que a gente pode protestar? Como que a gente pode contribuir? Por exemplo, eu escrevo. Então, dentro dos contos que eu escrevo, sempre tem alguma coisa meio subversiva. Mas não parece que é subversivo. Nas nossas atividades, como que a gente pode contribuir, se não é protestando, mas pelo menos trazendo algumas coisas à luz da razão. Por exemplo, nós estamos num momento que, assim, aqui no Brasil não tem esse problema, mas lá nos Estados Unidos, o Trump quer usar cloroquina. Não faz o menor sentido. Bom, aqui o nosso presidente já mandou usar cloroquina de imediato. Aqui não, você está confundindo, é o Trump. Tá? Não, o Bolsonaro já falou que ele era a favor do uso da cloroquina no estágio inicial. Se bobear, eles vão dar cloroquina para a pessoa que chega lá com H1N1. Porque não existe uma seleção. Mas pelo que eu vi, os Estados Unidos proibiu o uso de cloroquina para coronavírus, tá? Fiquei sabendo recentemente isso. Não, foi proibido nos Estados Unidos, mas aqui o presidente quer implantar. Então, aquele negócio que eu falo, todo mundo tem que ter pé no chão, entendeu? Não adianta falar que cloroquina é o que resolve o problema sem ter estudo científico, sem ter comprovação científica que a cloroquina de fato é eficiente contra o coronavírus. E ninguém sabe falar isso. O que fala é que a cloroquina tem efeitos colaterais como arritmia, como problemas de rinite, que podem acarretar coisas piores. Né? Então, falam que quando o paciente não tem mais jeito e tudo mais, eles dão a cloroquina para ver se salva esse paciente, mas não tem nada científico que prove que a cloroquina seja eficaz ou eficiente contra o coronavírus. Na verdade,
que acontece com o coronavírus é que ele não tem um estudo ainda científico comprovado da doença, né? Então, eles estão testando. E, ao bem da verdade, viramos todos motivos de teste. Porque eles não têm uma comprovação. A cloroquina funciona. Agora estão falando da ivermectina. A ivermectina, gente, era um remédio que meu pai usava no gado. Toda vida eu escutei meu pai vacinando o gado com Ivomec, que é a mesma substância. Então, você vai falar, gente, nós viramos objeto de teste. É melhor a gente tomar cuidado, tá? Usar máscara, álcool gel e manter o distanciamento. Porque já pensou você virar teste nas pessoas? Ou torcer para ser assintomático, né? Grande parte desse pessoal que tem um lado está no Facebook. E eu vejo, eu nasci em Jaú. E Jaú é uma cidade extremamente conservadora, né? E vários amigos meus de lá são assim, vêm com ideias muito absurdas. Eles continuam meus amigos, tá? Mas eu tenho vontade de postar alguma coisa, replicar alguma coisa num post, que por prudência eu acho que é melhor não brigar com todo mundo. Como que a gente pode fazer isso nesse campo de batalha que virou o Facebook de uma forma pacífica? Tem alguém pacífico aqui no grupo? Eu não sou muito não, viu? Eu já explodo mesmo. O Facebook virou uma abertura para para descarrego. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Lá tá podendo tudo. Você me xinga, eu te xingo e tá terrível. É um nível baixíssimo, eu acho. Bom, eu acho que eu sou o representante mais pacífico aqui do grupo, né? Sim. Mas o grupo de WhatsApp dos pacíficos não anda muito pacífico, não. Lá tá complicada a situação. Brincadeiras à parte, acho que, aproveitando o gancho da fala da Ana sobre as pessoas não saberem por que estão nas ruas, eu vou discordar concordando e concordar discordando dela, porque eu entendo de uma seguinte maneira. Quando ela fala que as pessoas não sabem, eu imagino que ela quer dizer que as pessoas não têm uma profundidade conceitual. Eu acho que, por exemplo, se você chegar para os antifascistas e perguntar para eles a definição do fascismo, ou que nem meu tio, por exemplo, que um dia me mandou uma mensagem no WhatsApp, ele que é um bolsonarista fanático, falando que é indignado com a atuação do Supremo por não ter deixado nomear o amigo da família Bolsonaro lá para o cargo da Polícia Federal. E ele escreveu, olha, o Brasil virando comunismo, né? Como se a relação entre poderes distintos fosse a característica central do comunismo, quando na verdade é o oposto. Então eu acho que as pessoas realmente talvez elas não tenham uma profundidade conceitual, e figuras públicas como o Ulisses Guimarães fazem muita falta a essa geração. Mas acho que elas são movidas por um sentimento. Então, eu acho que, por exemplo, o reacionarismo, ele é muito mais um sentimento do que uma proposição intelectual. Dado isso, eu acho bastante complicado a gente estabelecer debates racionais, porque mesmo com os argumentos vencidos com o tempo, porque o tempo é implacável, essas pessoas elas não mudam de opinião. Vou dar o exemplo do meu pai. No começo da pandemia, quando a gente ouvia do mundo, né, ele falava que não ia chegar no Brasil. Aí depois, quando chegou, ele falava que não ia espalhar porque na Itália era frio e aqui era calor. Aí quando Manaus virou o epicentro da pandemia, ele começou a falar que morria menos gente de Covid do que morreu de H1N1. Aí quando passou a morrer mais gente, ele começou a justificar com mortes por câncer ou por acidente. E mesmo quando explodiu o número de mortes, ainda assim, agora ele tem na cabeça que as mortes são fraudulentas e estão implicadas para derrubar o presidente. Então, essas pessoas mais fanáticas, elas vão suceder sempre o argumento
por um argumento novo, de modo que elas nunca vão recuar do ponto de vista do debate. Por isso que eu acho importante a seguinte percepção. O movimento bolsonarista, ele não é exatamente um movimento intelectual, mas ele é um movimento de sentimento. E é por isso que o Bolsonaro ele pode ter a posição que for, por mais anticientífica e irracional que seja, que ele não vai perder aquela base de adesão, que é aqueles 12 a 15% de pessoas que estão fechadas com ele, independente do que ele fizer. Agora, se ele, por exemplo, apoiar o casamento gay ou a adoção de crianças por casais homoafetivos, nesse momento ele perde essas pessoas. Então, é uma contradição bastante significativa para quem tenta fazer uma análise conceitual e racional do processo, porque ela não é racional, ela é um movimento fisiológico de um sentimento de rancor e aversão e uma preocupação, na verdade, com a vida privada das outras pessoas. E aí a gente tem que olhar as nossas raízes e os nossos armários para entender porque a gente se incomoda tanto com a vida alheia. Marcel, eu não sei se você já leu, eu estou terminando e vou reler agora, um livro de um filósofo francês que morreu em 2018, Clément Rosset, O Princípio da Crueldade. Ele tenta explicar como esse raciocínio que você falou do seu pai se implanta. E ele faz uma referência grande ao livro do... Puxa, eu estou com problema com os nomes, viu? Não é o Proust. Como que chama o outro filósofo francês? Sartre? Sartre. Então, é um livro bem, bem bacana. E é um livro curtinho, viu? Vale a pena ler. Eu coloquei aqui no chat o nome do livro, O Princípio da Crueldade, Clément Rosset. Para quem tem Kindle, eu tenho ele aqui, eu posso enviar. Mas eu acredito que a arte ela tem um papel importante para a transição desse processo de sentimento, né? Porque a filosofia, o pensamento crítico, ela se estabelece no campo da razão. Acho importante a gente observar as tirinhas que estão tentando reagir àquele movimento de censura que o governo federal impôs contra uma tirinha do Bolsonaro. Eu até compartilho no grupo lá depois, se vocês não viram as tirinhas ainda. Mas vários artistas, de forma muito orgânica, depois que o governo tentou censurar a tirinha de um artista, começaram a produzir suas próprias tirinhas se manifestando sobre, e é um movimento muito, muito produtivo. Posso pegar um gancho no que o Marcel falou? É que eu estou observando aqui, a gente até saiu até do assunto do protesto, já fomos para os assuntos que causam protestos, né? E, como o Marcel falou, é muito, muito passional. A gente sai do campo racional. Então, as pessoas, mesmo que não tenham profundidade do que estão protestando, sabem que estão com raiva de alguma coisa, né? E, então, a minha pergunta que eu quero jogar é essa. Como que a gente pode transformar protesto em uma coisa colaborativa, se é uma coisa que opera tanto no campo emocional, né? A gente saiu do racional. É possível? Eu jogo essa pergunta. É possível? Eu estou pensando para responder, tá? Mas quem quiser responder, pode responder a pergunta da Priscila. Estou perguntando de verdade aqui, para a gente pensar junto, né? Como que a gente pode manter o respeito, como o Marcel falou, a Eliette também, a Ana, é uma coisa importante, as pessoas terem voz, né? E por isso que hoje a internet tem muita voz, até demais, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive nas eleições para presidente. Eu tenho um amigo meu que é advogado e ele tinha uma posição diferente da minha. E a discussão não andava. Aí eu falei para ele se ele era capaz de escrever um texto de uma página do Word publicável, que ele tivesse coragem de publicar isso. Não precisava publicar, mas o texto teria que ser publicável. Uma semana depois, nós nos encontramos e eu brinquei, eu falei, e aí, escreveu?
Ele falou, não. Eu falei, por quê? Eu não consegui. Eu falei, por quê? Não, porque eu não entendo desse assunto. Eu tenho um monte de opiniões, mas a hora que eu tentei pôr isso no papel, não fecha, não amarra, não junta. E a minha base, que eu acho que é importante, eu não defendo um assunto que eu não tenha capacidade de escrever, no mínimo, uma crônica para pôr no jornal. Eu acredito que o papel é o espelho das ideias. E quando a gente tenta pôr um texto no papel e ele não fica bom, eu não tenho essas ideias trabalhadas. Me faltam argumentos, me falta base, me falta informação. Então, o único jeito de combater a ignorância é tentar construir algum conhecimento. Boa parte das pessoas, e a gente às vezes faz isso também, eu não estou jogando só para o outro, defende um ponto de vista sem profundidade, sem realmente entender. A culpa é de ter parado os jogos de futebol, né? Porque é o seguinte, todo mundo era meio técnico de futebol no país. Todo mundo entendia de escalação de time, de seleção. Quando parou o futebol, aí todo mundo virou biólogo, médico, especialista em direito. Eu confesso, meu conhecimento de direito, eu gosto de entender coisas, mas eu não tenho a menor ideia de como um juiz local ou da Suprema Corte julga alguma coisa. Eu tenho bem claro que ele não tira da cabeça dele um resultado. Uma vez conversando com um juiz aqui de São Carlos, meu filho faz direito. Ele falou, fala para o seu filho vir fazer estágio aqui comigo ainda, antes de acabar a faculdade. Porque eu vou explicar para ele, quando ele fizer estágio, como que eu julgo. Aí ele falou assim, eu uso o método polonês. Eu parei para ver. Aí esperei, ele falou que tem método alemão, tem método italiano, tem método francês, ele gosta do polonês. Ou seja, ele tem um jeito de olhar que é sistemático. Ele não tira da cabeça dele esse julgamento. Mas eu não tinha a menor ideia disso, né? Ou seja, eu não tenho a menor condição de dar palpite num julgamento. E tudo que chega para mim, isso eu tenho bem claro hoje, é opinião de terceiros. Eu tenho vários amigos que jogavam bola, alguns que viraram profissionais, e eles falavam, eu não tenho ideia de como é um jogo de futebol de verdade profissional. Eu tenho de ver de fora, nunca entrei num campo. E é óbvio, se você jogar num time de segunda divisão, um campeonato, se você jogar num time profissional, é outro. Se for para a seleção brasileira, é outro esporte. Não é nem mais... Pode parecer que o objetivo é o mesmo. Então, eu acho que essa humildade é que está faltando, viu, Priscila? Essa capacidade da gente ver que a gente não entende de quase nada. Eliane, você está quietinha por quê hoje, hein? Tem uma frase que eu aprendi, que fala assim, que quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada. E é exatamente isso que você falou, Antônio. Quanto mais a gente tenta... Vou dar uma vez para Eliane, peraí. Eu estou simplesmente assim, ouvindo. Tem bastante pensamentos aí que vocês comentaram, né? Uma das coisas que eu vejo, não sei se é dualidades, mas os processos emocionais, quando eles combinam com a razão, elas não podem estar totalmente separadas. Daí então vem essas manifestações tanto do nosso governo, do lado de quem governa e do lado daquele que
que não estão satisfeitos com a realidade daqueles que nos governam. Então, eu acho que quando existe a possibilidade desse diálogo entre a razão e o lado do emocional, pode haver algum diálogo, mas não sei se vai ter. Mas tem que ter a manifestação do povo e tal. Não sei. Eu acho que. E a colega comentou nos diretas já, que eu participei, fiquei naquele público grande, no Anhangabaú também, na caminhada até lá, foi maravilhosa, assim. O que eu observei é que naquela época existiam pessoas, assim, dentro de um certo palanque, pessoas que, com tanto suas ideologias, tanto políticas, como aquelas que trabalham com as percepções emocionais das pessoas, elas conseguiam levar a nós pensarmos. Hoje, mesmo com a internet, que traz qualquer lugar muito próximo de nós e muito rapidamente, fica muito pouco tempo para a gente pensar sobre alguma coisa e ter alguma solução imediata e boa, né? Então, acho que antes o fato da comunicação ser um pouquinho mais lenta fazia com que algumas pessoas que queriam fazer mudanças ou trabalhar para a sociedade, elas tinham mais tempo para pensar. E hoje isso é um pouco... as pessoas aproveitam mais a criar fake news, né? Achei essa invenção incrível nesse século XXI, as fake news. Como inventar uma coisa dessa, né? Para controlar isso, aquilo, e ainda mais ganhar dinheiro também por causa disso. Então, eu acho que a nossa sociedade, ela transita, assim, com uma diversidade muito grande, que, ao mesmo tempo, eu acho que eu, como sendo professora, a gente, dentro dessa sociedade como operária, né, as nossas ilusões e utopias, que eu acho que isso faz a gente trabalhar com satisfação, ela vai se desvanecendo, sabe? E por N razões. Mas eu ainda acredito que essas manifestações deverão sempre sim acontecer, mas ela está faltando pessoas assim para dialogar mais com a gente, assim, pessoas de convencimento. Não precisa ser alguém um grande representante, mas que leve, né, com bom senso. É isso. Posso só destacar uma pérola que a Eliane falou, eu não quero deixar escapar. Duas coisas. Primeiro, que as pessoas com mais calma pensavam mais antes de protestar. E o discurso que mudou. Antes era focado no que eu quero diretas já. E agora caiu para fora fulano, fora ciclano. O que eu não quero. Então, antes era focando na solução, agora está focando só o que eu não quero. E caiu fora o diálogo, pensar em possibilidades, pensar em como conviver com isso que nós temos hoje para melhorar, focar em soluções. Então, eu não queria deixar passar, que eu achei fantástico isso que a Eliane trouxe. E eu queria acrescentar que fake news não é invenção de agora, Eliane. Fake news, o Código de Hammurabi já era uma fake news, tá? E o cara chegou e falou, olha, eu sou representante de Deus aqui na Terra, e o Código de Hammurabi, se você olhar, ele não tem nada de pacífico, religioso ou justo, né? Já era uma mentira em favor de uma classe contra outra classe. Só para citar, no Código de Hammurabi, se eu matasse a filha de alguém, esse alguém, eu não ia preso. Esse alguém tinha direito de matar a minha filha. Então, eu achava, era bastante interessante isso no Código de Hammurabi, mas ele falava que era Deus que tinha inspirado. E ao longo da história toda, eu acho que toda a nossa história é construída
na mentira, nos fatos fakes que eles atribuíam, né? Eu vou até deixar escrito aqui no chat uma sugestão de leitura sobre isso. Alguém mais gostaria de contribuir? Temos mais uns minutinhos antes de encerrar a gravação aqui. Carla. Olha, eu não sou a pessoa assim que mais vejo essas coisas, né? E não participei de nada. Mas pensei assim, como professora, de responsabilidade de sentar, apesar de eu trabalhar com dança, sentar e conversar com os alunos. O que está acontecendo, o que eles pensam. Porque se nós conversarmos com eles e sair ideias boas disso, essas pessoas é que vão reivindicar. Então, a gente tem que começar com essa base. Então, eu pensei que, como professora, é fundamental a gente estar conversando, né, sobre esses assuntos. E achei uma coisa bem bacana que o Antônio falou, da parte que eles falaram de ajoelhar. É a linguagem corporal, né? Então, é uma linguagem que você não precisa falar nada, né? Eu acho que isso é uma força muito grande, né? Então, eu acho assim importante. E aí até pensei, agora veio uma ideia de propor para as meninas movimentos ou poses que sejam tipo de uma contestação, de alguma coisa que você não está contente, né? Eu acho que isso tudo faz elas refletirem também, e a gente também. Obrigada. E na dança e no balé você consegue contar para a gente, Carla, algumas danças ou movimentos de protesto através da dança, até que a gente pudesse ver. Aí teria que trabalhar no contemporâneo. Apesar no contemporâneo que a gente vai, não é dentro de uma linha clássica, porque é o que mais se expressa nessa parte. Eu vou pensar sobre isso, né? A minha cultura de música clássica ela é fraca, tá? Mas, por exemplo, eu estava tentando me lembrar das sinfonias de Beethoven. Eu acho que ele trazia um certo protesto, uma certa contestação, que talvez, claro que a gente não conhecendo não sabe, né? Mas o que o Marcial falou, eu gosto. A arte, eu acho que é a melhor forma de protestar. É uma eu também acho. Tanto que os governos, na maioria das vezes, censuram a arte, né? Queima livro. E, na verdade, um tempo atrás, costumava queimar as pessoas, né? E fazia algum protesto, por exemplo, se você falasse que a Terra é redonda e que a Terra gira em torno do Sol, era motivo para ser queimado, né? E estava certo, porque é óbvio que a Terra não é redonda, a Terra é plana, segundo o professor do Maciel, aí, professor Olavo de Carvalho. Brincadeira, gente. Só para quem não sabe, nós estamos brincando, tá? Eu sei que, assim, foi uma maneira de um protesto, mas não disse do que está acontecendo. Uma vez nós fomos chamadas e nós fizemos um trabalho de tráfico de mulheres. E aí nós construímos, não foi uma pessoa só, nós construímos, mas é dentro da linha contemporânea. E ficou muito bacana, mexeu muito com a gente.
porque foi em cima do texto. Então, teria que ser feito em cima... Tem várias coisas aí, né? Tem o racismo, tem várias coisas para serem estar trabalhando. É uma coisa muito bacana de estar fazendo. Legal. Você quer só fechar aqui para a gente terminar a gravação? Olha, eu acho que tudo se constrói pela linguagem. O pensamento, a fala, a escrita, na verdade, lembrando, eu acho que comunicação com a linguagem é só um trechinho pequeno da linguagem, comunicação. Mas tudo que a gente elabora é a partir da linguagem. E um jeito da gente construir um pensamento e propagar esse pensamento é elaborar. Acho muito bacana quem tem, por exemplo, que nem a Ana, um meio de comunicação na mão. Nós que pertencemos a alguma organização, então, hoje os maçons não estão presentes, né, Eliane? O Arnaldo, o Carlos, mas é uma entidade que tem alguma força. O Rotary, BNI. Existem nessas entidades, existem muitas pessoas que querem, em vez de brigar, construir. Eu gosto mais desse protesto que constrói do que o que sai gritando e brigando. Embora eu acho que tem um momento que é insuportável, né? Tem um momento que não dá para ficar quieto. Eu acho que a gente, para quem é de ir para a rua, vai para a rua, para quem é de escrever, escreve, para quem é professor, protesta, né? Esclarece. Não gosto dessa ideia de escola sem partido, acho uma coisa absurda. Até comentei uma vez com um amigo meu que ele falou que não gosta de ideologia na escola. Eu falei, não, você não gosta da ideologia diferente da sua na escola, né? Porque a casa é ideológica. Eu tenho valores, crenças que eu passo para os meus filhos, mas eu passo o que eu acredito. E outra pessoa, para o bem, para o mal, sei lá o quê, vai passar outra ideia. E um movimento que eu gosto de olhar tem muito conservador, né? Como se o que foi feito era o melhor, como se o mundo não tivesse defeito. A própria escola é conservadora, né? A escola, em geral, ela não é muito feita para que a gente pense. Ela é feita para que a gente reproduza os valores vigentes. Tanto que eu lembro quando eu fazia colégio, a professora de, não sei se era educação moral e cívica ou algo do tipo, ela falava que estava tendo uma inversão de valores. E eu lembro que a gente tinha um grupinho de amigos falando, não sei se é inversão. Talvez esses valores que estavam lá não fossem tão bons assim, não fossem verdade, né? E no fim, o que eu acho que a gente tem que combater é a ideia de verdade. A ideia de que eu tenho a verdade, o que o outro tem a verdade, e eu vou lutar até a morte por essa verdade. Que é a ideia da linguagem colaborativa, ou da comunicação não violenta. De que não tem verdade. Que eu, em geral, não sei o suficiente. Só para fazer uma breve comparação, eu não sei se vocês sabem, o diâmetro da Terra é um pouco mais de 12 mil quilômetros, tá? O diâmetro do Sol é mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros. Então, dá para ver que o diâmetro da Terra é mais de mil vezes menor. O Sol é mais de 1.000 vezes maior. A maior estrela conhecida, acho que é a Y Canis, ela é 2.000 vezes maior que o Sol.
Então, se você fizer uma comparação, vamos por dinheiro, tá? Então, se a Terra tem 12 mil quilômetros, vamos falar que ela vale 12 mil reais. Então, o Sol valeria mais ou menos 1,5 milhão de reais. É muita diferença de 12 mil reais para 1,5 milhão, né? E essa maior estrela que tem identificada no mundo, ela valeria 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é? Imagina a soma de todas as estrelas, de tudo que é matéria no universo, quanto valeria. Não dá para medir, dá? E se você tentar pegar, você uma altura média de 1,70 m, você valeria R$1,70. E o seu conhecimento tem mais ou menos essa proporção. Então, acho que o primeiro passo para uma comunicação não violenta é eu reconhecer o tamanho da minha ignorância. Que se há alguma coisa que é infinita, eu acho que é a minha ignorância, tá? Ela não tem tamanho, não dá para medir de tão grande que é a minha ignorância. E quanto mais eu souber um pouquinho, acho que foi a Ana que falou, mais eu sei o tamanho da minha ignorância. Só por isso eu já não devia fincar o pé em nada. Por outro lado, parece que tem gente que demonstra uma ignorância infinitamente maior, que eu não sei se é ou não. E aí, por isso, às vezes eu quero brigar. Então, eu não sei qual que é o melhor caminho para protestar. Acho também que não dá para ficar quieto a certas coisas. Por exemplo, uma agressão física, eu puder interferir, eu acho que eu iria interferir. Então, tem um momento aí que eu acho que tem que ter protesto, sim. Achar essa medida é que eu queria que vocês refletissem e quem quiser postar, contribuir no grupo do WhatsApp ou no grupo do Facebook com isso, essas contribuições são muito bem-vindas. Aqui eu contribuí com 2 livros de que eu gostei muito. O Sapiens, do Yuval Harari, eu acho que é uma leitura imperdível. E ele fala muito de fake news, né, Eliane? Ele fala muito Na verdade, ele fala que fake news é uma coisa recente, mas uma coisa que a gente acredita, que muita gente acredita que dura milhares de anos, a gente tem dificuldade em ver isso como fake news. E especificamente ele falando, ele se referia à religião. Então, é interessante. E O Princípio da Crueldade é um livro que não é difícil de ler, não. Embora esse filósofo alemão Rousseau, ele trata de temas complexos. Mas ele caiu na minha mão num momento muito bacana. Então, é isso que eu queria contribuir. Acho que a Priscila vai parar de gravar agora, mas a gente pode ficar mais uns 5 minutinhos, que daqui 13 minutos eu dou aula ainda. Minha noite ainda vai longe. Eu queria agradecer as contribuições. Eu concordo com a frase atribuída ao Sócrates, tá? Eu só sei que nada sei, eu tenho certeza disso. E eu, então, humildemente agradeço, porque cada participação, cada contribuição enriquece muito o pouco que eu sei. Então, gente, obrigada. E a gravação depois eu vou passar o link para vocês, tá bom?